Bem-vindos a mais um programa de entrevistas, aqui na nossa TVB, canal 11.1. Hoje o assunto é leve, é bonito, é da natureza, né? É um programa que eu tenho certeza que você vai apreciar, não apenas a conversa, mas também as imagens. Nós vamos falar sobre a Festa das Flores deste ano. No calendário municipal é a mais importante da cidade, certo? Todos os anos se renova. Todos os anos entram pessoas novas no cultivo destas plantas e também tem aqueles que há muitos e muitos anos frequentam a festa apresentando as orquídeas daquele ano. Tem algumas coisas assim, viu? As orquídeas a gente imagina, não, tudo igual, não é. Algumas foram premiadas em anos anteriores e daqui a pouco elas não são mais premiadas. Então, novas descobertas, né? Novos cruzamentos. Mas tudo isso eu vou conversar com o Silvio Parucker, que é um arquiteto aqui de Joinville e que está aí com, né, as suas mãos, aí com seu pensamento e montou este ano essa grande festa. Tudo bom, Silvio? Tudo bem. Prazer estar aqui com você, podendo falar um pouquinho da nossa grande festa, né? Você é joinvilense? Sou joinvilense. Isso. Arquiteto? Arquiteto, paisagista, urbanista. Então, a gente estava conversando antes aqui, né? Que você é um mix da Festa das Flores. Isso. Na sua essência. Exatamente. Não é? Ali você tem a arquitetura em si, você tem o paisagismo, portanto, que compõe tudo isso aqui, né? Sim. Como é que tu iniciou no mundo das flores, Silvio? Olha... Antes de falar da arquitetura. Lá na época de estudante, tinha uns colegas que já trabalhavam com orquídeas, né? Tinham pequenos orquidários em casa, o pai já tinha... Aí também tinha orquídeas e tinha um que eu posso citar, que é o Renato Franz, que já foi presidente da AJO também, da Agremiação Joinvilense de Amadores de Orquídeas. E ele sempre ia lá, ele colocava o traje branco dele para entrar no laboratório, mexer lá nas orquídeas, na semeadura, né, na geleia de agar-agar, onde eles fazem aquelas micro plantinhas de orquídea, né? Eu ficava fascinado com aquilo, né? Aí eu comecei, aos poucos, a ter algumas orquídeas em casa. Fiz um mini orquidário, né? E fui crescendo. Eu cheguei a ter mais ou menos 100 orquídeas, né? No Poxa! orquidário. Não era tão mini assim. Não. Mas é que é aquilo que eu já te falei também, Sérgio, que a gente precisa ter muito cuidado. É uma flor assim que você precisa fazer carinho nela, né? Você precisa limpar as folhas semanalmente. Então, é uma flor delicada e maravilhosa. Quando você diz folhas, são essas daqui, né? As folhas. Isso, as folhas. E daí o que Aí com um paninho úmido, só com água? Só com água, nada, mais nada. E é interessante, eu sempre falo, as pessoas não sabem, e também depois eu conto uma outra história interessante, a orquídea, ela é uma planta que não é parasita, né? Ela se agarra nas árvores, mas ela não suga nada da seiva da árvore. Então, essa é a maravilha da orquídea, né? Ela tem uma flor tão maravilhosa e ela apenas vive da umidade e do meio ambiente, dos micro-organismos, do ar, né? Então, é uma planta que você tem ali, ela não te incomoda. Ela não incomoda a natureza, né? E ela também não tem essa questão da flor macho e da flor fêmea, né? Não. Perdão, não é flor, é a planta macho ou fêmea. Então, todas as orquídeas florescem. Todas elas florescem, E a maior quantidade de espécies de flores do planeta são as orquídeas, né? Não existe nenhuma outra flor em maior quantidade. E isto... tem essas orquídeas na natureza, elas estão no Japão, né, na Ásia, portanto, o Japão é da Ásia, seu Silva, mas tem outros lugares mais frios, inclusive aqui em Santa Catarina, exatamente, que é um grande berçário de orquídeas. Sim, exatamente. E você vai ter de clima frio a clima tropical, todos os climas, né? Se você olhar, até em climas bem quentes, você tem orquídea, por exemplo, no Cerrado, ela fica um pouquinho menor, mas é belíssima, só porque o clima é muito seco e frio, né? Então ela encolhe um pouquinho. Aqui não, nosso clima é quente e úmido, então ela fica bem grandona. As orquídeas tiveram tem dois momentos, né? Aqueles que estão indo para o mato buscar orquídeas originais, né? Aquelas que estão na natureza, e depois as orquídeas de laboratório. Isso. Que é a fecundação, então, né? A criação, a gênese dela, acontece porque eles tiram essas sementinhas dela. Sim, não é? Exatamente. Bom,
Você fez, então, essa lição de casa, primeiro aprender como lidar com as orquídeas. Exatamente. E aí chegou no momento que a Festa das Flores disse, opa, Silvio, quem sabe tu possa fazer um projeto, né, conceber do início ao fim. Exatamente. Como foi isso? Foi em 2017, eu recebi um telefonema do mesmo amigo chamado Renato Franz, que foi presidente da Jaua. Falou, Silvio, você gostaria de fazer o projeto da Festa das Flores? Eu falei, puxa vida, eu falei, toda vez que eu ia visitar a Festa das Flores, eu olhava que eu quero um dia colocar o dedo nessa festa. Sabe, você, não, mas pode melhorar, ainda pode melhorar, né? Mas caiu de uma forma muito especial, muito carinho. E eu fui recebido pelo pessoal da agremiação assim, com muito carinho, e a gente desenvolveu esse primeiro projeto era para desenvolver não chegava a 3 meses. Eles me chamaram em agosto. Para a exposição em novembro. Para a exposição, eu tive que correr que nem doido, assim, mas consegui. A gente conseguiu aquela primeira. Foi bem desafiador. E aí a festa, né, pela sua grandeza, ela tem os espaços, né, das suculentas, você Sim. tem que definir, você tem que ter o espaço da própria orquídea, de outras plantas, então, tudo isso está num desenho. Tudo. Mapeado. Tudo mapeado e quantificado. Isso é o que você, daí não é o responsável, é que quem vai trazer as flores. Isso. Tu sabe que aquele espaço ali é reservado para elas. Exatamente. Mas não é você que as escolhe, não é você que as traz. E ainda precisa ter um certo jogo de cintura, porque tem flor. Essa flor agora não vai florescer em tempo. Ou essa aqui ficou muito cara, conforme o mercado. Isso acontece muitas vezes, inclusive porque finados é muito próximo, né? Então, aquelas flores de finados, elas ficam com o preço muito alto e aí a Jaó, muitas vezes, tem a dificuldade de comprar. Então, a gente procura também equilibrar um pouco. A Jaó compra as orquídeas que vai expor? Algumas são, a maior parte das orquídeas são dos sócios, né? Os associados trazem as orquídeas, mas as flores de estação, as flores de flor de campo, desde crisântemo, antúrium, muitas são compradas, né? E algumas, as plantas ornamentais, alugadas, a maior parte. Pois é, tem essa também do aluguel de plantas, né? Que as pessoas não sabem. Não. Como é que funciona isso? Isso depende das características da planta. Por exemplo, uma planta que eu diria assim, é chato dizer, mas que está em moda, é a oliveira, né? As grandes árvores da azeitona, né? E chegaram aqui no Brasil, assim, todo mundo quer uma oliveira no jardim. Eu falei, não, eu não quero oliveira na Festa das Flores, porque é uma planta exótica, ela não é nossa, da nossa Mata Atlântica, né? A gente até já colocou oliveira, né? Porque muitos pediram. Eu falei, não, esse ano eu quero aqui da Mata Atlântica, que é a floresta mais rica do planeta. Ela chega a ser mais rica do que a floresta amazônica, né? Em termos de diversidade. O pessoal da Europa, quando chega aqui, eles ficam fascinados, tanto que agora tem um grupo de europeus que está estudando os pássaros da Mata Atlântica aqui da nossa região de Joinville. Isso já é uma arte, né? Muito antiga, eu diria. Antiga não, mas já muito consolidada. Sim. Que são aqueles fotógrafos que vão, certo? Na mata, ficam observando esses pássaros. Exatamente. E aí existe um site, vários no mundo, em que ele pega esta foto, identifica a raça e envia para esse site e fica o registro, fotógrafo tal, local tal, dia tal. E se não for identificada a ave, né, ela vira um destaque, né? Sim. Porque muitas aves não existem em catálogos e as pessoas chegam aqui e fazem isto. Exatamente. Né? Mas voltando à Festa das Flores. Isso. Bom, aí você não ficou apenas na exposição, né, de colocar ela naqueles tablados, enfim. Vocês foram além. Entrou água, entrou cheiro, o que mais? O fato da água entrar é necessário, porque nós trabalhamos num espaço indoor, né, fechado, ar-condicionado. É uma estrutura difícil de trabalhar, né, porque você tem não é apenas um
um espaço, um estúdio em que eu possa fazer qualquer trabalho, eu tenho que pensar como é que a orquídea vai aguentar 5 dias, muitas vezes naquele calor forte de Joinville, que em novembro já tem uns dias bem quentes. Esse ano, felizmente, está assim, bem agradável. A planta ela precisa ser umidificada. Então, quando eu jogo o ar-condicionado ele tira toda a umidade do ambiente. Daí eu preciso jogar espelhos d'água, cortinas d'água, cascatas, fontes, chafariz, né? O que eu mais puder jogar de água em vários pontos distribuídos nos 4.000 metros quadrados, né? Eu tenho que proporcionar à planta que está próxima poder respirar um pouco melhor. Essa água ela vira gotículas, certo? Sim, ela cai, exatamente. E essas gotículas vão no ar, né? Ficam. Exatamente. Eu não sei se quem tiver a oportunidade de assistir esse ano, você vai ver que o ruído da água é muito forte, né? Ele cai assim, são vários fechos de água para baixo e ele faz um ruído forte justamente para levantar um pouco de vapor da água, né? Uhum. Bom, aí também entrou algo que eu não tinha visto, que é a iluminação especial, que você teve um cuidado esse ano diferenciado. Isso. O que é essa iluminação especial? Colocar da seguinte forma: o projeto, a gente propõe muitos elementos de cenografia, né? Aí você há pouco falou arquitetura, paisagismo e entra inclusive cenografia, que muitos profissionais da área de arquitetura podem trabalhar com teatro, com cinema, né? Tanto que um famoso diretor de cinema foi Franco Zeffirelli, que era especialista em cenografia, né? E ali o que a gente cuida muito é na iluminação, só que a gente precisa evoluir mais ainda. Eu me cobro, eu sou muito... Autocrítico. Autocrítico. Então eu falei, não, a cenografia a iluminação vai ter que melhorar muito ainda. Sabe? Já melhorou, mas vai ter que melhorar mais ainda. Quando tu fala iluminação, é porque não é só como aqui na televisão, colocar uma luz numa cor só, né? Tudo igual. Ali não. Você tem que, olha, nesse ponto aqui eu quero uma luz mais concentrada, nessa intensidade, mais luz do sol, mais uma luz quente, que a gente chama, ou uma luz fria. Isso. Você tem 3 categorias de cor de luz, praticamente, assim, bem básico, né? Claro, tem muito mais. Mas tem a 3000K, que é aquela mais amarela, a 4500, que é uma neutra, né? Quase chega à luz natural do dia, e a 6000, que é aquela muito branca, né? Que é quase azul, assim, ela incomoda. O pessoal usa muito, mas ela é ruim até para o olho humano. Que infelizmente é o que a gente usa em televisão. Mas aqui vocês têm 4.500. Não, ela é meio 4.500. Meio neutra. É né? que, na verdade, eu já fiz aqui uma bobagem. Essa daqui de cima, né? Ela é a 6000K. E aí nós temos outros refletores, que então esse sim nós estamos trabalhando com 4.500, é um mix. Isso. Mas a Stephanie, que é a nossa especialista aqui, né, que é responsável pela produção toda, ela já me puxou a orelha algumas vezes. Eu teimei com algumas coisas com ela de iluminação, e no fundo ela estava ela tinha razão. Sim. Mas voltando, então... eu só queria complementar. A orquídea, por exemplo, quando o júri faz a avaliação na noite anterior à abertura da Festa das Flores, eles precisam ver a cor exata. Se eles estivessem lá fora, né, com a luz do dia, perfeito. Mas a gente está dentro de um espaço fechado. Então, a cor da orquídea não pode alterar de forma alguma. Né? Isso é uma exigência dos juízes também. Né? E aí, tem vários tipos de orquídea. Desde aquelas micro-orquídeas, né? Nossa, tem muito. Aquelas em cacho. Aí nós temos a Lélia purpurata, né? Que é a nossa flor símbolo. Sim. E tu me dizias que a mais valorizada é aquela que fica igual ou próxima da natureza. Isso, exatamente. A partir dali, eles vão tendo essas variações, né? Sim. Para deixá-las com outra cor, etc. E o destaque você pode identificar onde é que está aquela que você... Essa daqui, né? Deixa eu passar aqui mais para frente. O destaque eu começaria assim, pela simetria, né? Ela tem que ter muita perfeição na simetria da flor. Estou falando dessa daqui, né? Não, essa está caída. Não, essa desculpe, tem uma que está um pouco caída. Essa daqui. Talvez essa aqui da frente, né? Que você tem a simetria da flor, o desenho dela, né? O desenho tem que ser também muito proporcional. As listras, quando ela tem listras, quase sempre a Lélia purpurata tem as listras, essa aqui tem listras mais fortes, né?
elas também têm que ser muito iguais, né? Mas são critérios que nós, seres humanos, colocamos, né? Talvez a flor não concorde com a nossa opinião. Mas nesse caso aqui, ó, tem, né, a orquídea, como ele disse, não depende de absolutamente nada, né? Apenas quando está na floresta do próprio ambiente ou quando está em casa, Isso. o carinho. O carinho, o conversar, cuidado. ver, né? Então aqui nós temos essa orquídea que tu estás falando. Peguei errado, seu Silva. Tá, homem. Não. Ou tome nome errado, né? Eu estou escangalhando tudo aqui o cenário. Mas essa daqui, quando tu falas de importância também dessas cores nas próprias pétalas. Isso, exatamente. As linhas, né, o desenho dela nas pétalas, né? Tudo isso é julgado, né? Como se você fizesse um círculo aqui, né? Como a gente fazia no passado, né? Com compasso se divide. Isso. Círculo, né? Então ela tem que fechar esse círculo, né? Isso daqui tem que estar em pontas iguais, né? Em dimensões. Então realmente é uma planta, certo? Uma flor, na verdade, Isso. que tem uma leitura muito técnica. Tem. E aí nós deixamos uma pergunta, né, que a gente acabou desviando, que é o aluguel das plantas. Você primeiro disse, olha, eu não quero mais saber dessas oliveiras aqui. Mas várias espécies você pode alugar. Sim, eu posso. Por exemplo, todos os sítios próximos aqui, não só de Joinville, né? Nós temos oportunidade de pegar Joinville, Corupá, Pomerode, Jaraguá do Sul. Toda a região aqui tem uma diversidade muito grande de plantas. É claro que orquídeas também, as flores, né? Mas de árvores você pode pegar... Eu tenho Você vai alugar uma árvore? Sim. Não é possível. Claro. Por exemplo, nós temos 2 sibipiruna. Que é isso? Que é uma árvore belíssima. Ela lembra... Ela é muito os galhos... Vamos tentar localizar isso depois, Stephanie, se a gente consegue colocar esta imagem. Sibipiruna. A sibipiruna, ela é belíssima. E ela vem, né, numa espécie de uma caixa d'água, aquelas caixas d'água mesmo, né? E ela vem, e ela é colocada lá dentro, desde caminhão até trator, o que precisa lá, a gente grua, tudo a gente tem que colocar. E ela sofre um pouquinho, claro, porque ela é retirada lá do sítio, onde ela está no meio da... Tá, mas acabou o aluguel, a árvore vai embora? Não, ela volta pro produtor. Pois é, ela vai embora. Eu aluguei a árvore para um evento, alguma coisa assim. Ela volta e é vendida depois, né? Por exemplo, uma árvore pode ser vendida por 7.000 e alugada por 2.000. Né? Assim, aproximadamente eu tô... Tem árvores bem mais caras, inclusive. Tem, eu sei. né? A oliveira, para você comprar, tem de 25.000, 30.000, assim, e para alugar 5.000, né? Então, Imagina você alugando uma árvore por alguns dias e a conta de R$ 25.000. Olha, tem que ter ou muito dinheiro ou ser meio louco, né? A gente vai continuar porque esse aluguel ainda me interessa mais, né? Porque muitas pessoas acabam ganhando dinheiro com as orquídeas, não apenas, né, para poder vender as mudas, mas também para alugar. Um instantinho só, nós já estamos voltando.